Imagine uma biblioteca infinita. Estantes sem fim que se estendem por todos os lados como labirintos, cheias de livros que catalogam absolutamente tudo. Objetos, ideias, formas de vida, conceitos abstratos e até mesmo outros livros que classificam outros livros. Essa biblioteca é a metáfora perfeita para a matemática do início do século XX, quando muitos acreditavam que poderiam organizar o universo inteiro em estruturas perfeitas, ordenadas e harmoniosas. Para esses matemáticos, tudo podia ser colocado dentro de conjuntos. Um conjunto era apenas uma coleção de coisas, simples, elegante, intuitivo e, aos olhos da época, completamente seguro. Mas essa sensação de segurança durou pouco. Bertrand Russell, um dos maiores lógicos de todos os tempos, entrou nessa biblioteca imaginária e percebeu uma falha. Um buraco lógico tão profundo que ameaçava derrubar toda a estrutura da matemática moderna. Ele percebeu que alguns conjuntos eram fáceis de entender, como o conjunto de todas as cadeiras, o conjunto de todas as estrelas, o conjunto de todos os números ímpares. Isso tudo fazia sentido. Mas então Russell resolveu explorar os conjuntos mais estranhos, os conjuntos que falavam sobre si mesmos. Ele então fez uma pergunta simples, quase inocente. E quanto ao conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos? Uma frase pequena, mas que escondia uma armadilha fatal. Para entender isso, imagine que alguns conjuntos pertencem a si mesmos e outros não. Por exemplo, o conjunto de todas as ideias pode conter a ideia de conjunto de ideias. Então, ele se contém. Já o conjunto de todas as maçãs não contém a si mesmo, porque ele não é uma maçã. Isso parece confuso, mas os matemáticos da época achavam que podiam lidar com esse tipo de coisa. Agora, chega o golpe de Russell. Ele imaginou um conjunto especial, um conjunto formado apenas pelos conjuntos que não se incluem. Um clube restrito, onde só entra quem não pertence a si mesmo. E esse conjunto seria chamado de R, o conjunto de Russell. É aí que o paradoxo nasce. A pergunta é simples, direta e mortal. O conjunto R pertence a si mesmo ou não? Se ele pertencer, então ele quebra a sua própria regra. Afinal, ele só pode incluir conjuntos que não se incluem, mas se ele não pertencer, então ele cumpre a regra. E, portanto, deveria se incluir. Mas se ele se inclui, viola a regra. Se se exclui, cumpre a regra e por isso deveria se incluir. E a lógica entra em colapso. Essa pequena pergunta destruiu o edifício matemático que muitos acreditavam ser perfeito. Porque se você aceita que conjuntos podem ser definidos livremente, essa contradição aparece. E essa contradição não é apenas um detalhe irritante. Ela significa que toda a lógica matemática poderia gerar inconsistências, erros, falhas internas. Era como descobrir que a fundação de um prédio gigantesco tinha uma rachadura invisível capaz de derrubar tudo. O paradoxo de Russell é tão poderoso que, em apenas uma frase, ele derrubou toda a ideia de que a matemática podia ser construída de forma simples, ordenada e intuitiva. Ele mostrou que palavras como todos, qualquer e conjunto podiam esconder armadilhas fatais. E essa falha aparece em situações muito mais práticas do que parece. Imagine um barbeiro em uma pequena vila. Ele só barbeia os homens que não se barbeiam sozinhos. E apenas esses. Quem barbeia o barbeiro? Isso é o paradoxo de Russell disfarçado. Se o barbeiro se barbear, ele quebra a regra, porque só barbeia quem não se barbeia. Mas se ele não se barbear, ele se encaixa no grupo que ele deve barbear. E, portanto, deveria se barbear. Imagine uma lista com todos os livros que não estão nesta lista. Esse livro entra na lista? Se entrar, não deveria. Se não entrar, deveria. Imagine um arquivo no seu computador chamado Arquivos que não se incluem. Se ele listar a si mesmo, está errado. Se não listar, também está. Russell percebeu que esse tipo de contradição sempre aparece quando permitimos definições ilimitadas. Quando não colocamos fronteiras. Quando não condicionamos a lógica. E ele percebeu que a matemática precisava desesperadamente de novas fundações. Um sistema que impedisse que monstros lógicos como esse existissem.
Seu paradoxo destruiu a chamada teoria ingênua dos conjuntos. Ingênua porque acreditava que qualquer coisa definível podia existir como um conjunto. Depois de Russell, ficou claro que não podia. Era necessário criar uma matemática que limitasse o que pode ser definido. Foi esse paradoxo que deu origem à teoria moderna dos conjuntos, criada por Zermelo e Fraenkel, com regras rígidas para impedir conjuntos autorreferentes como o de Russell. E até hoje, a base da matemática que aprendemos depende dessa solução. Mas o paradoxo continua vivo. Ele não foi realmente apagado, apenas contido. Ele ainda aparece em computação, quando sistemas precisam analisar o próprio código. Ele aparece em lógica, sempre que tentamos criar definições que se auto-incluem. Ele aparece no estudo da mente, quando pensamos em pensamentos que pensam sobre si mesmos. Ele aparece até em redes sociais, quando se tenta classificar perfis que só seguem perfis que não se seguem. Russell nos mostrou que a realidade é perigosa quando tenta se olhar no espelho. E, no fundo, o paradoxo revela algo ainda mais inquietante. A linguagem humana permite frases que parecem fazer sentido, mas que representam impossibilidades. A frase "conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos" soa perfeitamente normal, mas é uma impossibilidade pura. É como um quadrado redondo, um solteiro casado, um silêncio barulhento. Não existe. Não pode existir. Não faz sentido tentar imaginar. Mas a linguagem permite. E quando a linguagem permite, o pensamento tenta seguir. E quando o pensamento segue, ele cai na armadilha. Esse paradoxo é a prova de que nem tudo que conseguimos formular com palavras é logicamente possível. É como se a própria estrutura do pensamento humano fosse ampla demais, flexível demais, e às vezes nos traísse. É por isso que o paradoxo de Russell é considerado um dos paradoxos mais importantes da história. Ele não fala apenas sobre matemática. Ele fala sobre o limite entre pensamento e realidade. Mostra que nem tudo que conseguimos imaginar pode existir. Mostra que existem perguntas que simplesmente quebram a lógica. E deixa uma pergunta final, que ecoa até hoje. Se a nossa linguagem é capaz de criar conceitos impossíveis, quantas outras ideias que acreditamos reais são apenas ilusões lógicas esperando para serem desvendadas? Obrigado por assistir. Se você gostou de explorar os limites da lógica, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!